Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o espaço rural brasileiro. Primeiramente, para a gente entender a questão da organização do espaço rural, é interessante a gente analisar aqui as paisagens do espaço rural brasileiro são formadas por elementos bem diferentes, ou seja, nós podemos encontrar nas paisagens lavouras, em questão de plantações, pastagens, além dos próprios ecossistemas, ou seja, os elementos que fazem parte naturalmente das paisagens que são constituídos de formas diferentes. Por exemplo, se você for analisar a paisagem de uma lavoura no sertão, é diferente de uma lavoura no sul do Brasil, certo? Então isso consiste na questão dos ecossistemas naturais, que também ainda nós podemos observar na natureza que existem lugares ainda preservados, que quando você tem uma pastagem ou uma lavoura, já foi um espaço, mesmo aparentemente natural, ele já foi modificado pelo ser humano. Espaços de ecossistemas preservados são aqueles de florestas, certo? Áreas de rios, lagos, áreas que o homem ainda não transformou, certo? Nós também podemos ver as distintas paisagens na organização do espaço rural a partir de dois tipos de atividades econômicas. Uma delas é a agricultura familiar, que são aquelas agriculturas formadas em pequenos espaços, certo? Eles são utilizados de forma econômica, principalmente para a questão da subsistência daquelas famílias que trabalham no campo, ou seja, são os conhecidos pequenos agricultores, nossos familiares mesmos, tios, avós, até mesmo os pais nossos ou algum conhecido da comunidade em que eu e você moramos, são participantes desse tipo de economia, da agricultura familiar. Eles trabalham para o seu próprio sustento, mas também alimentam o mercado interno local, da comunidade, da sua cidade, ou dependendo até mesmo de cidades vizinhas, certo? E nós temos também as monoculturas, ou seja, mono vem de um e cultura vem de cultivo, ou seja, as monoculturas são aquelas largas extensões de terra que são plantadas um único tipo de cultura. Por exemplo, plantação de cana-de-açúcar, plantação de banana, como a gente vê quando vai indo entre Missão Velha e Barbalha, a plantação Barreira, certo? Que é de plantação de banana. Plantação de milho, de algodão, de feijão, enfim, essa diversidade de produções agrícolas em grandes extensões de terra, grandes espaços, com elevada tecnologia, certo? São tratores, agrotóxicos, a mecanização mesmo do campo. E ela serve principalmente para o grande mercado, questão dos atacadões, dos grandes supermercados e também tanto interno, ou seja, dentro do nosso próprio país, quanto externo, ou seja, as exportações para os outros países. Nós vamos ver agora um pouco mais na frente, no final da aula, certo? Sobre essa questão das exportações agrícolas no Brasil. Falando um pouco mais especificamente sobre a modernização do espaço rural brasileiro, ele ocorreu, essa questão da modernização, conforme a Revolução Industrial foi chegando aqui no Brasil, uma coisa já bem mais tardia em comparação aos países europeus, certo? Por volta da década de 60 e 70, com novas técnicas que acrescentaram na produção agrícola e pecuária no campo. Essa modernização do campo tem proporcionado o aumento da produtividade agropecuária. Lembrando que a agropecuária é a união da questão agrícola, plantação, mais pecuária, que é a criação de animais, certo? Então, isso tem proporcionado um aumento, porque, digamos assim, o trabalho que 50 homens faziam no campo, uma única máquina, um único trator, tá certo? Ou algum outro tipo de máquina, ele ocupa esse lugar, fazendo com que acelere a produção, seja interessante para as empresas, o aumento da produtividade, consequentemente o aumento dos lucros, mas nem tudo, como sempre, é um mar de rosas, também tem a questão do desemprego.
que como uma máquina ocupa o serviço de 20, 50, 100 homens, esses agricultores que antes faziam todo o serviço perderam a sua chance, digamos assim, nesse mercado. E acabam ou procurando outro tipo de serviço ou ficando apenas com a agricultura familiar de subsistência. Uma mesma lavoura se tornou mais produtiva. Além da questão das máquinas, temos a questão dos agrotóxicos, dos fertilizantes, que fazem com que uma determinada plantação produza bem mais quantidade, seja bem mais produtiva. Uma terra que antes era infértil, com a ajuda dessa tecnologia química, certo? Ela vai produzir bem mais, mas se ela vai produzir mais, ela também vai explorar mais a questão dos minérios contidos no solo. Isso vai fazer com que, também olhando a questão negativa, esses solos sejam desgastados de forma mais acelerada, e isso vai prejudicando ainda mais as questões ambientais. Esse crescimento significativo da produção de gêneros agrícolas e pecuários movimentou muito a questão da indústria brasileira. O Brasil ele se destaca na indústria sobre essa questão dos produtos primários, né, agrícolas e pecuários. Como um país emergente, ele não tem a questão da produção de tecnologia como os países desenvolvidos. O seu grande mercado é inteiramente, na maioria, né, voltado para essa questão agropecuária. Aqui nessa tabela nós vemos a produção agropecuária brasileira em 2016, onde nós temos os produtos agrícolas e as criações, né? A questão da produção em toneladas e a questão aqui, ó, como vocês estão vendo nessa tabela, do rebanho, o número de cabeças e a colocação em nível mundial. Do café, o Brasil é o primeiro colocado com 3.019.051 toneladas, certo? Cana-de-açúcar, ele também é o primeiro lugar no mundo. Laranja, primeiro lugar, e soja é o segundo lugar. Na questão das criações das aves, o Brasil é o quarto colocado na questão de exportação mundial. Os bovinos, ou seja, bois, né? O primeiro lugar, o Brasil se encontra. Equinos, a exportação de cavalos, é o quarto colocado, e de suínos, que é na exportação de porcos, é o terceiro colocado, certo? Agora nós vamos ver um pouco sobre os contrastes na produção do campo brasileiro. Por quê? Como eu já falei em várias outras aulas para vocês, o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Ele é um país que ele tem grande diversidade climática, grande diversidade da vegetação, grande diversidade na fauna, que são os animais, e assim sucessivamente. Isso vai refletir também nos fatores sociais e econômicos. Então esses contrastes a gente pode ver a partir das lavouras, que existem umas com técnicas manuais, como a gente viu a agricultura familiar, de forma mais rudimentar, mais tradicional, e a pecuária extensiva, onde os animais eles são criados soltos no terreno, sem todo aquele manejo, todo aquele cuidado, como em certas indústrias que são voltadas especialmente para esse tipo de atividade, que tem muita dedicação e investimento financeiro, né? As desvantagens desse tipo de produção, né, com essas técnicas mais tradicionais, mais manuais, são a questão dos poucos cuidados, consequentemente dá uma diminuição, né, uma baixa produtividade, e as lavouras e criações acabam se tornando mais suscetíveis a doenças e pragas, porque como não há todo esse investimento tecnológico, né, moderno, se torna mais suscetível a isso. Por outro lado, né, se de um lado nós temos as técnicas mais manuais, mais artesanais, do outro lado nós temos grandes propriedades com técnicas bem modernas, certo? Com modificações genéticas, a questão da combinação de um determinado tipo de planta com outro, para dar sementes mais produtivas, produtos orgânicos mais desenvolvidos, maiores, mais nutritivos até mesmo, e, consequentemente, uma elevada produtividade. Só que as desvantagens desse tipo de produção é porque ele causa mais problemas ambientais. O tipo de lavoura
e técnicas manuais, ela não é tão agressiva ao meio ambiente, porque ela é uma coisa mais natural. Já esse lado, né, das grandes empresas do agronegócio que exploram mais a natureza, tem uma alta produtividade, mas a natureza paga o seu preço, né, com problemas ambientais, como a contaminação do solo com agrotóxicos. Vocês sabem, né, já houveram várias doenças e tudo provenientes desse tipo de agrotóxicos inseridos na nossa alimentação, certo? E é tudo uma cadeia. Coloca o agrotóxico na planta, o animal vai lá, come, a gente come o animal. Então é um processo em cadeia. E a contaminação do solo pelo grande uso, certo? Aqui está escrito use, mas é o uso de agrotóxicos e fertilizantes. Ok? Ainda continuando falando sobre essa questão dos contrastes, essas pequenas propriedades como a agricultura familiar e a produção em pequena escala, né, abastece grande parte da alimentação dos brasileiros. Cada um produzindo de forma local vai alimentando a economia local. Aquela população que não tem tanta condição de ir nos supermercados, nos atacadões, compra nas feirinhas, né, ao ar livre. Enquanto do outro lado nós temos essas grandes propriedades com mão de obra assalariada, alta produção, abastecendo as indústrias, porque nós sabemos que as indústrias necessitam de matérias-primas, que são os produtos agrícolas e pecuários, certo? E as exportações, que é a agricultura comercial. Aqui nós temos imagens mostrando, né, a agricultura familiar. E de outro lado, aqui a utilização dos agrotóxicos, fertilizantes, do maquinário e a alta produtividade. Aqui nós temos um mapa mostrando a questão do uso da terra no Brasil, né? Aqui nós temos esse listradinho, agricultura predominantemente comercial, ou seja, para as exportações. Nesses pontinhos aqui, ó, vocês estão vendo? No rosa aqui. É a questão das pequenas lavouras comerciais e familiares, ou seja, da agricultura local. A pecuária primitiva e extensiva, questão dos animais, né, que são criados soltos, é toda essa área em rosa, certo? E a pecuária melhorada, já mais moderna, com utilização de mais tecnologia, é essa área em laranja. Esses círculos avermelhados são a questão da pecuária leiteira, ok? Ou seja, o tipo de gado que ele é produzido não para você consumir a carne, mas apenas para a questão da produção de leite, mas aqui no sudeste, né, do Brasil, região sudeste, ok? O extrativismo vegetal, mais voltado para a área do norte, principalmente pela questão da presença da floresta amazônica. Aqui essas setinhas mostram os produtos exportados, né? A gente vê aqui o desenho, por exemplo, da vaca, vê da mandioca, vê do papel, certo? Vários tipos de fruta, abacaxi, uva, banana. Então tudo isso são produtos agrícolas exportados do Brasil, certo? Aqui nós temos a legendazinha de cada um, né? Madeira, soja, carne, fumo, celulose. Celulose é o que é utilizado para fazer o papel, né? Cacau, algodão, café, açúcar, suco de laranja e frutas em geral. O agronegócio, gente, são as empresas que elas são voltadas especificamente para questões agrícolas em larga escala, ou seja, monoculturas, certo? Que antigamente eram chamados de latifundiários. A atividade econômica que se interliga nos três setores da economia, ou seja, ela vai estar voltada para a questão do setor primário, que é a questão da agricultura, pecuária e extrativismo, que é a produção da matéria-prima. O agronegócio, ela vai, além da questão do campo, ela vai estar ligada à questão das indústrias, que é o setor secundário da economia, que é a transformação da matéria-prima em produto industrializado. E, finalmente, o agronegócio também está ligado à questão terciária, setor terciário, que é a comercialização desses bens e produtos produzidos pela indústria, certo? Nós temos esse tipo de atividade em grandes extensões, né? Uma expansão cada vez maior no território brasileiro. O Brasil anda investindo sempre mais e mais na indústria do agronegócio. O uso intenso de tecnologias avançadas, é óbvio, para ter a grande produção, né, em larga escala.
Abrange empresas na produção da maquinaria também, porque para abastecer a tecnologia do campo tem que haver um investimento na indústria que produz essas máquinas e também nos transportes, porque como é que vai levar a matéria-prima até a indústria e o produto industrializado até o comércio e a exportação para os outros países? A necessidade do investimento nos transportes. E como a gente viu na tabela no mapa anterior, né, soja, laranja, leite e carne bovina são os destaques da exportação no Brasil. Aí, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da concentração de terras no Brasil, porque se nós temos os contrastes, de um lado, nós temos as paisagens das monoculturas, do agronegócio, das grandes empresas, e do outro, da agricultura familiar, dos pequenos produtores, né? Então, se tornou a questão do que eu falei para vocês, os latifundiários, que são os proprietários dessas grandes extensões de terra utilizadas na monocultura, certo? A minoria de proprietários, ou seja, a menor parcela da população, possui as maiores extensões de terra. Ou seja, do mesmo jeito que há aquela piramidezinha, né? Da questão econômica. O topo da pirâmide, que é a minoria, está em cima, tendo a maior questão econômica de posses. E a maioria, que são os pequenos proprietários, possuem menos de 10 hectares, ou seja, a maioria dos proprietários possuem terras menores. A estrutura fundiária brasileira possui uma divisão desigual. E isso gerou conflitos violentos no campo. Por quê? Os pequenos agricultores não ficavam satisfeitos em ver poucos proprietários, né, mais cheios de condição, com extensões, grandes extensões de propriedades, muitas vezes até mesmo inativas, inutilizadas, enquanto eles passando necessidade. Então, foi daí que surgiu a questão dos conflitos no campo e a reforma agrária. A reforma agrária, ela é desenvolvida, ela é buscada principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como o MST. Ele é organizado com o apoio de partidos políticos e entidades religiosas. Sua estratégia é ocupar grandes fazendas improdutivas, né, que não estão sendo utilizadas, para que o governo implante uma reforma agrária no país, ou seja, uma melhor redistribuição de terras. Digamos, o governo vai indenizar aqueles grandes proprietários com aquela parcela da sua extensão de terra, sua propriedade, que não está sendo utilizada, e vai dividir para a população que não tem terra e precisa de terra para produzir e ter o seu sustento. Com isso, a intenção é reorganizar a estrutura fundiária brasileira, certo? Eliminando terras improdutivas. Muito nas mãos de poucos e pouco nas mãos de muitos. É aquilo que eu já falei e repito para vocês. Isso aumentaria a produção nacional, porque muitas terras que eram improdutivas dariam oportunidade de emprego para as pessoas e ia fazer com que o capital circulasse, certo? Mas muitas vezes fatores políticos e econômicos dificultam essa situação. Existe também, gente, a falta de recursos, que o governo dá essa desculpa, né, de que não tem recursos para financiar essas desapropriações dessas terras para redistribuir para a população e promover os assentamentos. Nesse mapa, né, a gente vê a questão do aumento dos assentamentos rurais, ou seja, as famílias que são colocadas em terrenos, né, ou que foram ocupados ou que o governo cedeu. Aqui, ó, a grande luta é aqui na questão no espaço, na região sudeste. A luta tá maior aqui, mas o governo ele vai liberando cada vez mais aqui. Então, o conflito fica nessas questões, certo? Eu agradeço pela atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!